Rafael sempre foi um motorista cuidadoso, ou pelo menos era o que ele acreditava. Trabalhava como vendedor há 15 anos e passava boa parte dos seus dias na estrada, visitando clientes em diferentes cidades. Naquela manhã de terça-feira, ele acordou como sempre. Café rápido. Olhou o celular enquanto tomava o primeiro gole e saiu de casa às 6:30. O trajeto até a primeira reunião do dia levaria cerca de 2 horas. A estrada estava tranquila, o céu começava a clarear e Rafael ligou o rádio para Companhia Low durante a viagem. Ele conhecia aquela rota de cor, havia feito o mesmo caminho centenas de vezes. Talvez por isso, sua atenção começou a se dispersar. Uma notificação iluminou a tela do celular no suporte do painel. Era uma mensagem do cliente confirmando o horário da reunião. Rafael pensou em responder rapidamente. Apenas um ok, estou a caminho. Seus dedos se moveram quase automaticamente em direção ao aparelho. Foi apenas um segundo, talvez 2, mas foi o suficiente. Quando seus olhos voltaram para a estrada, tudo mudou. O carro da frente havia freado bruscamente. Rafael pisou no freio com toda a força. Seu coração disparou, mas a distância era insuficiente. O som do impacto ecoou, seguido por um silêncio pesado, denso, que parecia preencher todo o espaço ao redor. E foi naquele silêncio que Rafael entendeu o verdadeiro significado da palavra consequência. Ele saiu do carro tremendo. Verificou se a pessoa no outro veículo estava bem. Felizmente, ambos usavam cinto de segurança e os airbags funcionaram. Ninguém ficou gravemente ferido, mas o susto foi imenso. A senhora no outro carro estava assustada e Rafael também. Naquele momento de silêncio, enquanto esperavam a chegada das autoridades, 1000 pensamentos passaram pela cabeça de Rafael. E se tivesse sido pior? E se houvesse crianças no carro? E se ele estivesse em velocidade maior? Aquele segundo, olhando para o celular, poderia ter mudado vidas para sempre. Nos dias que seguiram, Rafael não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. O silêncio daqueles primeiros segundos, após a colisão, continuava ecoando em sua mente. Era um silêncio diferente de qualquer outro que ele já havia experimentado. Era o silêncio da realidade batendo à porta, da consciência despertando, da vida mostrando sua fragilidade. Ele começou a pesquisar sobre segurança no trânsito e se deparou com dados alarmantes. Descobriu que o uso do celular ao volante aumenta em até 4 vezes o risco de acidentes. Aprendeu que tirar os olhos da pista por apenas 3 segundos a 80 km por hora significa percorrer mais de 60 metros completamente às cegas. Era como dirigir o comprimento de um campo de futebol de olhos fechados. Rafael também leu sobre outras causas comuns de acidentes: excesso de velocidade, não respeitar a sinalização, dirigir sob efeito de álcool, fadiga ao volante, falta de manutenção do veículo. Cada estatística representava histórias reais. Famílias impactadas, vidas transformadas em um instante. Ele percebeu que durante anos havia dirigido no piloto automático, confiando demais na sua experiência e subestimando os riscos. Aquele silêncio ensurdecedor depois do acidente foi o alarme que ele precisava ouvir. Carlos decidiu fazer mudanças reais em sua rotina. Passou a deixar o celular no modo não perturbe sempre que entrava no carro. Planejava suas viagens com antecedência, incluindo pausas para descanso em trajetos longos. Verificava regularmente a manutenção do veículo. Pneus, freios, luzes, tudo precisava estar em ordem. Respeitava rigorosamente os limites de velocidade e as sinalizações. Mas Carlos foi além. Ele começou a compartilhar sua experiência com amigos, familiares e colegas de trabalho. Falava abertamente sobre aquele dia,
sobre o silêncio que mudou sua perspectiva. Muitos se identificaram com sua história, admitiram ter hábitos perigosos ao volante e manifestaram o desejo de mudar. Em uma reunião na empresa onde trabalhava, Carlos sugeriu a implementação de um programa de conscientização sobre segurança no trânsito. A ideia foi aceita e ele passou a conduzir palestras mensais, compartilhando não apenas sua experiência pessoal, mas também informações educativas sobre prevenção de acidentes. Ele explicava aos colegas sobre a importância da atenção plena ao dirigir, dos equipamentos de segurança como cinto e airbag, da manutenção preventiva dos veículos. Falava sobre como planejar melhor os deslocamentos para evitar pressa e estresse. Abordava também a responsabilidade de cada motorista, não apenas consigo mesmo, mas com todos que compartilham as vias. Carlos aprendeu que a segurança no trânsito não é apenas sobre seguir regras, mas sobre uma mudança de mentalidade. É sobre entender que cada decisão ao volante pode ter consequências irreversíveis. É sobre reconhecer que nenhuma mensagem, ligação ou compromisso vale mais do que uma vida. Hoje, anos depois daquele incidente, Carlos ainda se lembra do silêncio que se seguiu ao acidente. Mas agora, esse silêncio não é apenas uma lembrança assustadora. É um lembrete constante. Um lembrete de que a vida pode mudar em segundos, de que a responsabilidade ao volante é real e de que pequenas escolhas fazem toda a diferença. Ele transformou aquela experiência difícil em propósito. Tornou-se um defensor da direção consciente e segura, influenciando positivamente centenas de pessoas ao seu redor. Sua história se tornou um exemplo de como podemos aprender com nossos erros e usar nossas experiências para ajudar outros a evitar os mesmos riscos. O silêncio depois do acidente realmente foi ensurdecedor para Carlos, mas foi também transformador. Foi o momento em que ele parou, refletiu e decidiu que precisava mudar. E essa mudança salvou não apenas sua própria vida, mas potencialmente a vida de muitas outras pessoas que ouviram sua mensagem e decidiram dirigir de forma mais consciente e responsável. A mensagem que Carlos compartilha hoje é simples, mas poderosa. A segurança no trânsito começa com cada um de nós, com as escolhas que fazemos a cada momento ao volante, e que prevenir é sempre melhor do que remediar.